Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos para neutralizar o sotaque. E o foco de hoje vão ser as vogais. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma continuação do vídeo de sotaque que eu postei no início do ano, se eu não me engano. E aí eu pedi para que vocês me dissessem se vocês tinham gostado, se vocês queriam ver uma continuação, e vocês disseram que sim. Então eu preparei mais 2 vídeos focados no sotaque e eu espero que ajude, que vocês gostem. O primeiro foi sobre o fonema R, a neutralização no caso do R. Quem não tiver visto ainda, quiser dar uma olhada, é só dar uma pesquisada aí no canal. E o de hoje vai ser sobre a questão das vogais e o próximo vídeo de sotaque vai ser sobre a neutralização do fonema S, certo? Então o de hoje vai ser sobre as vogais. Eu gostaria de deixar bem claro, eu já falei isso no outro vídeo, vou falar nesse, provavelmente vou falar no do S também, mas assim, deixando bem claro, gente, que sotaque não é um problema, não é um erro, não significa que você fala errado e que quem tem um outro tipo de sotaque fala certo. Não tem isso, tá? Eu acho que o nosso país ele é muito rico em sotaques diferentes, sotaques muito bonitos que eu particularmente acho muito legais. Então, eu acho muito... sempre que eu conheço alguém com sotaque diferente, eu acho super interessante, eu fico reparando como a pessoa fala. Eu acho muito interessante, muito legal. Então, não é um problema se você tem um sotaque de uma determinada região, é feio, é errado, isso não existe. E em momento nenhum eu quero pregar isso, então só pra gente esclarecer. No entanto, existe um consenso com relação à neutralização do sotaque. O que é esperado quando você quer um sotaque mais neutro? E isso independe da sua região. Então, eu vou falar pra vocês no caso das vogais, tá? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Até aí, nenhuma novidade, né? Eu espero. Então, vamos lá. Se a gente parar para pensar na vogal I e U, a gente não observa mudança, concorda? Tanto o I quanto o U, a gente pronuncia da mesma forma, independente do lugar que a gente vem. Por exemplo, se eu falar para vocês música, ninguém vai pronunciar esse U e esse I de forma diferente, certo? Então, o I e o U, eu não vou falar sobre eles. No entanto, quando a gente pensa em E e O, né, a vogal E e a vogal O, a gente observa bastante diferença sim, dependendo da região que você vem. Porque a vogal E e a vogal O, ela pode ser mais oralizada, mais aberta no caso, né, a palavra certa é essa, ela pode ser mais aberta ou ela pode ser mais fechada. E isso muda de acordo com a região. Então, por exemplo, se eu falar para vocês com relação à vogal O, tá? Como eu falo a palavra coração, acabei de falar, coração. Tá? Aqui eu sou carioca, né? Então aqui no Rio eu falo coração. Mas dependendo do lugar de onde você vem, você pode pronunciar coração. Com esse O aberto, você percebeu a diferença? Coração, coração. Um O tá aberto e o outro O tá mais fechado. Então, no quesito neutralização de sotaque, o que a gente busca é que você consiga fazer com a vogal mais fechada, tá? Então seria coração. Um outro exemplo, coreografia, não tem isso? Coreografia, coreografia. Como seria o ideal para neutralização? Você falar com a vogal mais fechada. Então, as vogais mais fechadas, elas são usadas para o sotaque mais neutro, tá? Claro, eu não estou dizendo que o meu sotaque do Rio é o sotaque certo. Não, nada disso, gente, eu não estou falando isso. Mas falando nesse caso, a vogal mais fechada seria o ideal para a neutralização do sotaque. Agora eu vou dar um exemplo com relação ao E, tá? Por exemplo, eu pronuncio região, tá? Algumas pessoas pronunciam região, tá? Por exemplo, responsabilidade, responsabilidade. Então vocês percebem que existe essa abertura do E num tipo de sotaque e no outro sotaque esse E é mais fechado, né? Então, como seria o ideal? Vogal mais fechada. Representa, responsabilidade, região. Você não vai ver, por exemplo, no jornalismo, no Jornal Nacional, por exemplo, você não vai ver o jornalista lá, o William Bonner, falando que na região determinada aconteceu tal coisa. Ele vai falar que na região. Então, vogais sempre mais fechadas, tá? Porque nós temos E, O. No caso, busquem sempre usar E e O para poder neutralizar o sotaque. E eu tenho consciência de que não são todas as palavras com E e com O que são abertas numa região, fechadas no outra. Eu sei que não tem uma regra, né? Isso é muito regional, isso varia muito.
Então, assim, é mais para vocês entenderem que para neutralizar, vocês precisam fechar essa vogal, caso vocês façam uso dela. Então, olha, eu falei do I e do U, que não tem mudança. Falei do E e do O agora. E a última vogal, a vogal que eu deixei pro final, é a vogal A. Ela também sofre mudança dependendo do lugar da onde você vem. E aí eu vou dar um exemplo para você. A gente tem... Como é que a gente pode pronunciar o A? A gente pode pronunciar A ou AN. Concorda? Dependendo da região que você vem, você pode usar mais esse A mais nasalado, no caso, com traços de nasalidade, ou você pode fazer A. Então, é diferente. Você entende, né? O som é diferente. Embora a gente, na hora de escrever, é o mesmo A, é o mesmo E, enfim, a gente tem a sonoridade é diferente. Então, por exemplo, se eu falar pra você assim, eu falo, mas, eu vou fazer tal coisa amanhã, mas depois eu vou fazer não sei o quê. Tô ótima de dar exemplo de frase hoje, né? Frases bem completas. Mas assim, vou fazer tal coisa, mas não posso demorar. Eu falo mais. Esse A meu é aberto. Mas existem pessoas que usam mas. Mas eu vou fazer tal coisa. Mas, entendeu? Então é um A mais nasalizado, certo? E, por exemplo, acho que tem regiões em São Paulo que fazem assim, né? Não tô dizendo que é errado, que é certo, tá? Só é diferente. Então, por exemplo, se eu falar pra vocês o nome Ana, dependendo de onde você vier, você faz muito Ana, entendeu? Ou você faz Ana. É uma diferença sutil, mas existe uma diferença. Então, por exemplo, fama, eu falo fama. Tem gente que pode falar fama. É um pouco diferente a pronúncia. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um teste aí, porque eu sei que a diferença é sutil, só para ver se vocês conseguem visualizar isso. Coloque a mão de vocês no nariz, tá? Porque uma vogal ela tem mais traços nasais e a outra não. Então faz assim comigo, ó. A. Não é que não vibre nada, mas vibra menos. Agora se você fizer você sente que existe você sente um pouquinho mais de vibração no ossinho do nariz, existe um pouquinho mais de nasalidade, entendeu? Então, por exemplo, vamos treinar comigo. A, a, colocou o dedinho? Sentiu que um vibra mais do que o outro? Essa é a diferença dos As. Então, assim, o ideal é que você use um A menos nasalado, eu diria, entendeu? Então, em vez de você falar mas, você vai falar mais, certo? Quando você vai falar criança, não é criança. É mais nasalado. Embora tenha um N depois, embora você já fale isso normalmente de uma forma mais nasalizada, você nasaliza menos, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos só recapitular tudo. I e U não muda. E e O muda sim, em alguns momentos é mais aberto, em outros momentos é mais fechado. O ideal é fazer mais fechado. No caso do A, em alguns momentos ele é um pouco mais nasalado e em outros ele é menos. O ideal é você usar menos nasalado. Então, dessa forma, você consegue neutralizar o seu sotaque, tá? Não fui eu que criei isso, não fui eu que padronizei os sotaques, eu só tô passando para vocês o que é visto no jornalismo, o que é visto em diversas regiões, onde a gente vê a questão da neutralização do sotaque. Então é isso. Eu queria falar uma coisa com vocês antes de acabar o vídeo. Eu criei um perfil profissional no Instagram agora, esses dias. E aí, quem quiser curtir lá o meu Instagram, curtir não, né? Seguir o meu Instagram, é Luciane Sagrete Fono, tá? Eu vou passar dicas por lá também, nesse Instagram. Também tem uma página do Facebook, que eu acredito que quem me segue já conheça, né? E agora tem também o Instagram. Então segue lá meu Instagram, curte a página no Facebook, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim e se inscreva no meu canal. Obrigada!